Olá pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Na verdade, esse é o primeiro vídeo aqui no canal. Eu espero que seja útil para vocês e que de alguma forma a gente possa trilhar esse caminho juntos. Aqui nesse vídeo, o meu objetivo é que vocês consigam compreender conceitos básicos da medicina. Vamos começar com a matéria de ginecologia e obstetrícia. Então vamos lá. Meu nome é Lucas Kosminski, antes de começar. E aqui a gente tem alguns conceitos básicos referentes à ginecologia. E o que é esses conceitos? Vamos falar primeiro sobre a nomenclatura. O que seria isso? São as palavras que a gente usa, os termos que a gente usa no dia a dia médico, né? Aqui a gente vai conversar um pouco sobre esses conceitos, essas nomenclaturas, só para vocês terem em conta: a gametogênese, que é o processo pelo qual ocorre a formação do óvulo, né, ou do espermatozoide, que é a espermatogênese. E a ovogênese, que inicia no terceiro mês de vida fetal e se interrompe na profase 1. Isso aqui é pergunta de algumas provas, choice. Então, ovogênese inicia no terceiro mês de vida fetal e depois se interrompe na profase. Aqui estão as nomenclaturas mais importantes que vocês devem ter em conta, como por exemplo a oligomenorreia, que são ciclos maiores a 35 dias. Vamos facilitar pensando de outra maneira. Uma mulher em 3 meses ela teria uma ou duas menstruações, então é oligomenorreia. Pode ser por anovulação ou, por exemplo, uma síndrome do ovário poliquístico. Diferente da oligomenorreia, a gente tem a polimenorreia, que são ciclos mais curtos. Vamos dizer, então, que em 3 meses a mulher tem 4, 5 menstruações. Importante diferenciar a polimenorreia de hipermenorreia. A hipermenorreia está caracterizada por um fluxo excessivo, maior de 80 ml, quando o normal é de 30 e 40. Principalmente se algum de vocês forem fazer algum tipo de prova oral, é importante ter em mente essas palavras, porque não pode confundir uma polimenorreia com uma hipermenorreia, e eu já vi acontecer. Dismenorreia é aquela dor menstrual. A metrorrágia é um sangramento que é fora do ciclo. Um dos maiores motivos de consulta no consultório ginecológico é a metrorrágia. E a menometrorrágia é um sangramento irregular e prolongado, ou seja, um sangramento fora do ciclo e que se prolonga geralmente por uma semana, até mais. Outros termos clínicos, e eu diria que os mais importantes que vocês devem ter em conta, é o sangrado uterino anormal, que é qualquer alteração do padrão menstrual. Né? A gente vai ver mais para frente nas próximas aulas que tem um padrão, tem um ritmo, uma frequência, né, uma quantidade. Então, SUA, sangrado uterino anormal, é alteração do padrão. Pode ser um sangrado uterino anormal agudo, né, um sangramento intenso, conhecido também como hemorragia. Tá sangrando muito, hemorragia. Amenorreia é a ausência de menstruação por mais de 90 dias, ou seja, mais de 3 meses a mulher não menstrua. Aqui eu vou abrir um parênteses, que pode ser uma amenorreia primária, em uma mulher que nunca teve, né, a sua primeira menstruação, ou uma amenorreia secundária, que é uma mulher que já teve a sua menstruação. Né, e baseado nisso a gente tem as nossas suspeitas clínicas. Né? Baseado nisso começa, né, todo o nosso pensamento clínico. Eumenorreia é o ciclo normal, regular, né, tem uma média geralmente de 28 dias. Menarca, entre os 9 a 14 anos, caracterizado pela primeira menstruação. Então, quando a mulher tem a sua primeira menstruação, a gente chama de menarca. E o climatério seria uma redução da função ovariana antes da menopausa, né? A mulher, quando vai atingindo sua idade de 40, 45 anos, começa a entrar nessa fase de climatério, que é um descenso, né, das suas hormonas, das suas funções ovarianas. É importante a gente conhecer também o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, né? Acredito que a maioria de vocês já conhece como é que funciona mais ou menos esse eixo. Se vocês não estão com o conteúdo muito fresco, eu recomendo que vejam outros vídeos no YouTube que falam sobre isso. Mas, para ter em conta, o hipotálamo ele produz e libera uma hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH. Quem produz? O hipotálamo produz GnRH. E onde vai atuar essa hormona? Esse hormônio, ele vai atuar a nível da adenohipófise, glândula pituitária, a hipófise. E vai estimular a produção do quê? Das hormonas luteinizante e folículo estimulante, que são as hormonas gonadotrofinas, que atuam nas gônadas, seja o testículo no homem, seja o ovário na mulher. Então,
A gente tem em conta que o hipotálamo produz essa hormona liberadora de gonadotrofinas, que por sua vez vai atuar na adenohipófise e estimular a produção de hormona luteinizante e folículo estimulante. Essas hormonas vão cumprir seus papéis, seja no ovário, seja no testículo no homem, né? Importante ter em conta também, eu coloquei em pequeno aqui, que a inibina controla o crescimento folicular, né? Essa hormona folículo estimulante é quem vai estimular o ovário a selecionar o folículo para ser liberado e se transformar no óvulo. E através de um feedback negativo, essa inibina consegue controlar a resposta do ovário, cessando a produção dessa hormona pela adenohipófise e mantém o equilíbrio do ciclo menstrual. Quais são os conceitos básicos que a gente tem que ter relacionado ao ciclo reprodutivo da mulher? A gente tem que ter consciência que existe um ciclo ovariano e um ciclo uterino, um ciclo menstrual, né? O ovário tem aproximadamente 500 mil folículos primordiais. Esses folículos são os que serão selecionados para ser transformado em óvulo. O ciclo ovariano adulto dura cerca de 28 dias, dividido em duas fases principais. Então, no ciclo ovariano, a gente tem duas fases. Uma fase folicular, que é o recrutamento dos folículos até se transformar no óvulo, e uma fase lútea, onde esse óvulo vai se transformar num corpo lúteo para produzir uma hormona específica que a gente já vai ver. A fase folicular vai desde o primeiro dia da ovulação, e os hormônios envolvidos são o hormônio liberador de gonadotrofinas e a hormona folículo estimulante. A hormona liberadora de gonadotrofinas, como a gente já viu, é produzida pelo hipotálamo e estimula a liberação de forma pulsátil da hormona folículo estimulante pela adenohipófise. Gente, isso aqui é pergunta de muitas provas de múltipla escolha. A hormona liberadora de gonadotrofinas, que é produzida no hipotálamo, estimula a liberação de forma pulsátil da hormona folículo estimulante na adenohipófise. A hormona, e qual é a função então dessa hormona folículo estimulante? Ela atua nos folículos, ela vai selecionar qual que é o folículo que está mais adequado e que vai crescer mais para ovulação. De forma resumida é isso. Feedback do estrógeno, né? Temos feedbacks positivos e negativos. O feedback negativo, como a gente conversou, inibe a hormona liberadora de gonadotrofinas a nível do hipotálamo. Isso vai fazer com que se diminua a hormona folículo estimulante e vai somente ser liberado um óvulo que é o que foi selecionado. Os outros óvulos vão sofrer uma atrofia, uma atrésia. Existe também um sistema de feedback positivo, com aumento gradual de estrógeno, vai estimular o pico da hormona luteinizante aproximadamente no dia 14, que vai favorecer a ovulação. Mais para frente a gente vai entender melhor essa parte. E a gente tem a fase lútea, né, do ciclo ovariano. A gente viu a fase folicular, que é onde a hormona folículo estimulante vai fazer a seleção do folículo primordial, o folículo de Graafi, que vai ser o selecionado para ovulação, e a fase lútea. Aqui na fase lútea acontece logo após a ovulação, né? Esse óvulo vai se transformar num corpo lúteo ativo, que é capaz de produzir a progesterona e o estrogênio, principalmente a progesterona. E por que ele produz a progesterona? O óvulo, quando ele é liberado e se transforma nesse corpo lúteo, essa hormona progesterona ela é capaz de segurar a gravidez. Ela prepara o endométrio para que o óvulo seja implantado. Se o óvulo não se implantar, não for fecundado, né, diminui, né, a secreção dessa progesterona e é o que favorece a menstruação. Se ocorre a fecundação, o corpo lúteo persiste por 3-4 semanas, sustentado pela hormona HCG. Mantém a progesterona e os estrógenos. Se não houver fecundação, o corpo lúteo se degenera, né, há uma queda hormonal da progesterona, que é a hormona que ela produz, e ocorre a menstruação. Então, resumo, gente. Na fase folicular do ciclo ovariano, ó, tem duas fases, folicular e lútea. Na fase folicular, há um aumento da hormona folículo estimulante, produzida onde? Na hipófise, na adenohipófise. Essa hormona folículo estimulante também estimula a produção de estrógenos. E junto com um pico de luteinizante acontece a ovulação. Na fase lútea, já após a ovulação, o corpo lúteo é o responsável principalmente de produzir a progesterona, que é quem prepara o endométrio para a fecundação e para a implantação do óvulo. Se não acontece a fecundação, o corpo lúteo se degenera,
há uma queda hormonal da progesterona e acontece a menstruação. E qual a função do estrógeno? Vamos falar um pouco agora das hormonas sexuais, o estrógeno e a progesterona, né? Principalmente na mulher. O estrógeno é o hormônio sexual feminino produzido principalmente pelos ovários, mas também é produzido por outros lugares, como a placenta na gestação e pelas glândulas suprarrenais. A função principal desse hormônio é o crescimento e feminilidade, ou seja, ele dá as características sexuais secundárias da mulher. Estimula o crescimento do útero, da vagina e das mamas, aumenta o revestimento do endométrio, regula o ciclo menstrual, mantém pele, ossos e vasos sanguíneos saudáveis, estimula o pico da hormona luteinizante que causa a ovulação. Logo a gente vai ver melhor essa parte. Importante ressaltar essa parte. O estrógeno mantém a pele, ossos e vasos sanguíneos saudáveis. Por isso, quando a mulher entra na menopausa, muitas vezes é recomendado que ela faça uma reposição hormonal, porque esse hormônio estrógeno ele tem um efeito protetor nas mulheres. Ele evita a osteoporose, ele diminui o risco cardiovascular, porque mantém a saúde dos vasos sanguíneos. É muito importante. A progesterona, a gente já viu que é produzida pelo corpo lúteo logo após a ovulação e também pode ser produzida pela placenta durante a gestação. Igual eu falei, a progesterona tem a função de segurar a gravidez, então a placenta também produz com esse objetivo. A função principal desse hormônio é da gestação, ele prepara e mantém o útero pronto para que o embrião possa se fecundar no fundo do útero. Funções, então, prepara o endométrio para a implantação do óvulo, diminui as contrações uterinas, evitando o aborto. Então, ela também atua diminuindo as contrações uterinas, que seria resultado da menstruação, né? E como essa hormona está atuando, não tem essas contrações e evita o aborto. Aumenta a temperatura corporal após a ovulação e prepara as mamas para a produção de leite. A gente viu então o ciclo ovariano, agora a gente vai ver o ciclo menstrual. O ciclo menstrual dura aproximadamente 28 dias. E ele vai desde o primeiro dia de sangramento até o último dia do ciclo. Diferente do ciclo ovariano, que tem 2 fases, esse aqui, o ciclo menstrual ou ciclo uterino, tem 4 fases. Tem uma fase proliferativa, uma fase ovulatória, uma fase lútea e uma fase isquêmica ou de menstruação. De modo resumido, a fase proliferativa é quando tem um aumento da hormona folículo estimulante que vai recrutar o folículo, né? Na verdade, essa hormona ela vai recrutar diferentes folículos, aproximadamente 10 folículos em média no ovário, mas somente um vai ser selecionado para a ovulação. O resto vai sofrer atrofia e, com os meses seguintes, podem ser recrutados. Na fase proliferativa, a produção de luteinizante, hormona luteinizante, estrógenos e andrógenos favorecem o crescimento das células da teca e da granulosa. Essa fase proliferativa termina no 14º dia com a liberação do folículo de Graafi. Pergunta de prova múltipla escolha. O folículo de Graafi é o folículo escolhido para ser liberado. É o óvulo na mulher escolhido para ser fecundado. Logo após a fase proliferativa, a gente tem a fase ovulatória. Na fase ovulatória, o mais importante é que existe um pico das hormonas, tanto luteinizante como folículo estimulante, e isso é o que faz com que ocorra a ruptura do folículo e a liberação do ovocito. A fase lútea, a gente já viu, né, anteriormente, que é quando já aconteceu a ovulação, com a formação do corpo lúteo, e principalmente a produção de progesterona, como já aconteceu a ovulação, se formou o corpo lúteo e começa a produzir progesterona para tentar segurar essa gravidez se o óvulo for fecundado. O pico de progesterona é 8 dias após o pico de luteinizante. Se ocorre uma fecundação, a hormona HCG mantém o corpo lúteo ativo até a implantação, onde que se implanta no fundo do útero, né, de forma fisiológica, quando o embaraço acontece de forma normal. Se não houver fecundação, ele vai se degenerar e há uma queda de progesterona. Quando há uma queda da progesterona, há a menstruação. E a última fase, que é a fase isquêmica, sem a fecundação do óvulo, com a queda da progesterona, descamação do endométrio. Muitas vezes fica repetitivo, gente, mas é importante que seja assim para que vocês possam memorizar.
Aqui a gente tem um esquema muito legal que dá para entender melhor como acontece. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Aqui há uma descamação do endométrio. Aqui a gente pode observar a hormona luteinizante, a hormona folículo estimulante, o estrógeno e a progesterona. A hormona folículo estimulante é a que vai selecionar os folículos, até selecionar qual vai ser o folículo que vai ser ovulado. Então a gente pode observar que tem um aumento aqui da hormona folículo estimulante e logo após há um descenso. Enquanto está sendo selecionados os folículos, está sendo estimulado também a produção de estrógenos por esses mesmos folículos. Chega um momento que o estrógeno ultrapassa a hormona folículo estimulante e esse estrógeno, ele que induz esse pico, tanto um pico de estrógeno quando próximo da ovulação. O 14º dia seria, em teoria, o dia da ovulação, né, num ciclo perfeito. Então, o crescimento do folículo aqui, hormona folículo estimulante, a gente acompanha aqui, o crescimento do folículo. Chega nessa parte, o estrógeno começa a aumentar, a folículo estimulante vai diminuindo por um efeito de feedback, mas chega um ponto que o estrógeno vai induzir o pico, tanto o luteinizante, folículo estimulante e o estrógeno, quando 14º dia do ciclo. Ocorreu esse estímulo, liberou o óvulo. O óvulo vai descer pelas trompas, vai chegar até o útero. E a gente viu que quando o óvulo não é fecundado, ele diminui a sua produção de estrógeno, né? Mas a partir do momento que o óvulo é liberado, ele se transforma em corpo lúteo e começa a produzir a progesterona. Então pode ver que é a partir do 14º dia, que é o dia, em teoria, que acontece a ovulação, o corpo lúteo começa a produzir progesterona, começa a engrossar o endométrio, tudo isso para preparar para a implantação do óvulo e a possível gravidez, né? Como no 23º, 24º dia não aconteceu a fecundação, há um pico da progesterona há um descenso da progesterona, e com esse descenso de progesterona a gente tem a menstruação e o ciclo começa novamente. Então, uma revisão aqui, como eu falei, fica repetitivo, mas é importante que vocês entendam os conceitos para que vocês possam complementar com as suas aulas. O hipotálamo é quem produz a hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH, que estimula a hipófise anterior, ou adenohipófise, ou glândula pituitária, como vocês quiserem chamar, a secretar as hormonas gonadotrofinas. Quem que são as gonadotrofinas? Hormona luteinizante e hormona folículo estimulante. A gente já viu a função de cada uma. A liberação isso aqui também é pergunta de prova, múltipla escolha. A liberação da hormona liberadora de gonadotrofinas acontece de forma pulsátil. Quando os pulsos são rápidos, há maior liberação da hormona luteinizante. E quando esses pulsos são mais lentos, há uma maior liberação da hormona folículo estimulante. Se a liberação acontece de forma contínua, os receptores se dessensibilizam, inibindo tanto a secreção de luteinizante como a secreção de folículo estimulante. A secreção da hormona liberadora de gonadotrofinas pode ser inibida pela dopamina. Interessante, isso aqui também pode ser pergunta de prova. A secreção da hormona produzida no hipotálamo é inibida pela dopamina. Como assim? Alguns medicamentos dopaminérgicos, como para o tratamento de Parkinson, para hiperprolactinemia e também para enfermidades de saúde mental, pode diminuir ou pode inibir a produção da hormona liberadora de gonadotrofinas. O que vai acontecer? Não vai enviar sinal para a hipófise, ou adenohipófise, que não vai produzir essas hormonas, folículo estimulante e luteinizante. Ou seja, não vai selecionar o folículo, não vai acontecer ovulação e não vai ter a transformação do óvulo no corpo lúteo para produzir a progesterona. A hipófise ou adenohipófise são as que liberam as luteinizante, folículo estimulante, quando há hormona liberadora de gonadotrofinas. Essas gonadotrofinas são glicoproteínas, também pode ser pergunta de múltipla escolha. Gonadotrofinas, que são luteinizante e folículo estimulante, são glicoproteínas e possuem uma subunidade beta e uma subunidade alfa. Os análogos das gonadotrofinas têm diversas aplicações clínicas, como eles bloqueiam a ação dos hormônios das gonadotrofinas.
E para que eu usaria um análogo de gonadotrofina? Para redução de tamanho de miomas uterinos, melhora a anemia após o tratamento cirúrgico dos miomas, reduz o tamanho do endometrioma e controle de ciclos hormonais em procedimentos de fertilização in vitro. E agora vamos falar um pouco das hormonas folículo estimulante e luteinizante. A gente já viu, mas vamos ver mais uma vez. Aqui um resuminho: a hormona folículo estimulante é um hormônio que faz o folículo crescer, amadurecer e produz o estrogênio. Ele sobe no início do ciclo, tem um pico antes da ovulação e depois é freado pelos estrógenos e pela inibina. Então essa hormona folículo estimulante, ela vai estimular o crescimento e a maduração dos folículos ovarianos, que eu falei para vocês. Somente um vai ser liberado e se transformar no óvulo. Tem diferentes fases, mas o importante que vocês entendam é isso. A hormona luteinizante, qual que é a função principal? Desencadear a ovulação, porque ela tem aquele pico junto com o estrógeno e a folículo estimulante. O hormônio luteinizante é o hormônio que provoca a ovulação e ajuda a formar o corpo lúteo para produzir a progesterona, estimulando as células da teca a produzirem hormônios. É essencial que tenha o pico da hormona luteinizante para que aconteça a ovulação. Sem esse pico não acontece a ovulação. E contribui para a formação do corpo lúteo após a ovulação. Aqui um breve resuminho, né? Tanto da fase folicular como da fase lútea no ciclo ovárico. Temos o recrutamento dos folículos até o dia que o folículo, no 14º dia aproximadamente, o óvulo é liberado, e depois a transformação em corpo lúteo, que é o encarregado de produzir a progesterona. Espero que tenha servido de alguma maneira essa aula para vocês. Boa sorte nos estudos e um abraço.